Oi, meu nome é Ereski e esse era pra ser um canal sobre desenhos. Hoje eu vou falar sobre uma série que eu assisti bem quando novo, provavelmente a primeira série indie e do YouTube que eu assisti. Ela ficou bastante tempo na minha cabeça e acredito que, que é na cabeça de muita gente também. O que eu estou falando é Angel Series, ou como eu conheci, provavelmente a maioria conheceu, caso alguém saiba dessa série, The Guardian, que é o nome do primeiro episódio. A série, ou melhor, o piloto, foi feito por Nero East, um canal do YouTube, obviamente, que apesar de não ter vídeo há bastante tempo, parece ser bastante comum isso aparecer e desaparecer. Enfim, ela saiu há 13 anos atrás, em 2012, quando eu tinha apenas 3 anos de idade, então, obviamente, eu não vi no lançamento. E ela conta uma história de um garoto órfão que é achado por um guardião, ou que é assim que ele é chamado, que o leva até uma ilha flutuante no céu. Inclusive, eu já vou deixar claro uma coisa. Ah, em todos os episódios, tem meio que uma musiquinha de fundo. Porém, a música do primeiro episódio, ela é. Eu não sei explicar direito, mas é muito bom de ouvir, pelo menos pra mim. Tipo, eu não sou um mega fã de música clássica ou sei lá, de violino, essas coisas. Mas parece que. Mas a música é tão boa, tipo. Sério, eu vou colocar um trecho dela aqui só pra vocês ouvirem. Mas vou assistir depois. Eu recomendo assistir a série, né? Já que eu só tô passando aqui por cima. Não vou me aprofundar muito. Na Ilha Voadora tem uns bichinhos pequenos que não aparece o nome dele em nenhum lugar, que pelo menos eu tenha visto. E se pareceu, deveria ser alguma palavra de inglês que eu não percebi. Já que meu inglês não é tão bom. Eu até sei falar algumas coisas, mas eu não sei muito falar inglês. E também tem uma espécie de energia, eu não sei explicar direito o que deveria ser aquilo. Já que é um losango, eu acho que eu citei o nome, com a energia, uma energia que parece alimentar tanto esses bichinhos, quanto o The Guardian, o Guardião. Mas também ao fundo tem um cara que parece muito Abraham Lincoln com monóculo, que eu simplesmente chamei ele de Taibo. De, porque eu chamei ele desse jeito, já que também não tem nome, muita coisa não tem nome, já que não tem dublagem, é música, só, né? Bom, mas eu chamei de Daibo porque em algum momento ele tenta convencer o protagonista, que é o órfão. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar é que tem um bichinho que é meio que um desses bichinhos, ele é a cantora da música, é uma pessoa que fez a música. Eu não sei se nesse primeiro episódio específico a música foi feita pra série. Provavelmente não, mas tem essa referência aí. Bom, o, o Daibo pega o cristal, vou chamar assim por enquanto. E dá e leva até o menino, dá pra ele. E quando ele falam pra ele pegar o cristal para ele. Porém, o gato percebe que os bichinhos lá eles começaram a ficar fracos. Eles começaram a cair no chão. Já que essa energia que emana desse cristal parece que ser o que alimenta eles. Porém, o The Guardian parece. Consegue livrar o órfão da pequena manipulação. E começa uma pequena batalha. Diz pequena porque, bom, o episódio só tem 3 minutos e 50, 4 minutos. E também o cara, quando ele fez, ele também ainda tava na faculdade de animação. Eu acho que é a faculdade de animação. Que aqui às vezes ele solta uns projetinhos. Ele soltava uns projetinhos que tinham a ver com a história do bagulho. Como o prólogo do órfão e de um outro personagem que vai aparecer mais no futuro. Enfim, o Guardião manda o órfão correr depois dele ter perdido pro Daibo. O Daibo mata ele, enquanto o garoto corre, o Daibo vai atrás. Em algum momento ele acaba ficando num penhasco. E o Daibo pede de novo. Isso é uma coisa que eu não entendi, tipo, por que o vilão deu o bagulho pro órfão, mas depois pediu de volta, tipo, será que era pra atrair o guardião? Enfim. Ele se recusa, o Daibo simplesmente derruba ele da montanha. Mas antes dele morrer,
a voz do guardião junto com a energia do cristal acaba transformando ele no novo guardião. E ele parece começar uma luta contra o Daimon, que aparentemente ele venceu, já que ele aparece depois. Enfim, é assim que termina o prólogo. Como assim eu tô chamando? Na verdade não é um prólogo, é o piloto, que eu chamei assim. É a primeira vez que eu vi, eu não lembro qual a idade que eu tinha. Mas deve ter sido antes da pandemia. Já que, bom, eu era bem novinho. Já que desde sempre eu me interessei por animações. Tanto pelos desenhos que eu via na TV, quanto nas animações indies, de fato. Inclusive, foi assim que eu fui uma das crianças traumatizadas por The Smile. Ai, aquela merda. Inclusive, eu não só vi. E diferente de outras pessoas que provavelmente só viram Smile, eu vi mais outras duas animações amaldiçoadas de My Little Pony. Uma da Applejack Canibal e outra da Pink Pie de novo. Eu acho que essa segunda animação também era do mesmo criador de Smile. Que ela usa as imagens que ficam no Pony lá, sabe? Se você assistiu Iron Pony, tu sabe? É aqueles negócios pra fazer cupcake. E sério, não, é uma violência tão desnecessária, mas tipo, eu devo ter sido uma das mais amaldiçoadas. Não, uma das mais. Eu devo ter sido uma das crianças que mais viu essas merdas. Enfim. Inclusive, uma curiosidade, aparentemente o criador de The Smile trabalhou em animações, por isso que é tão parecido com a animação da série. É. Eu não sei completamente do assunto. Agora vamos falar do segundo episódio, que saiu mais ou menos um ano depois do The Guardian, até porque, como eu disse, o cara ainda tava na faculdade ou universidade, não sei. E só fala que tá na escola em um dos episódios. Não dá pra saber direito se ele tá na faculdade. Eu acredito que seja por causa que algumas sketches são trabalhos da escola de animação dele. Enfim. Agora a gente acompanha o The Explorer, que dessa vez realmente tem o mesmo nome. O Alpha ele só vira o Guardião, então título depois de lá no final. Que o cara realmente é um explorador desde sempre. Enfim, a gente acompanha um explorador com uma espécie de bússola, guiando ele para um templo que tinha sido perdido. Lá dentro, inclusive, de novo, a música do negócio é muito bom. Lá dentro, ele encontra uma espécie de pedestal, eu acho. Não tenho certeza como seria um nome para isso. Acho que um pedestal mesmo. O explorador acaba encostando nesse pedestal, o que faz que, com o grande feixe de luz, ele acaba se tornando algo parecido com o que o guardião se tornou, só que dessa vez laranja. Aí a bússola se mantém nele, agora fazendo parte do corpo dele, eu acho. Já que aparentemente eles podem sair desse estado em algum momento. Enfim. Depois disso, ele acaba sendo teleportado para uma espécie de templo também, só que no caso seria algo tipo parecido com aquelas pedras gigantes, que é meio aberto, não é fechado que nem o tempo que ele tava, que inclusive desapareceu depois dele encostar no pedestal. E descobrimos que isso passa ao mesmo tempo, pelo menos num momento parecido, com The Guardian, o que não faz muito sentido, já que o explorador tava de dia e o The Guardian tava de noite. Até que pode ser em lugares diferentes do mundo, mas tipo, não parecia ser um lugar tão distante, tipo, 12 horas. Não, eles não pareciam estar tão longe assim. Sei lá. O explorador tava em algum lugar da América Latina e, o, e o The Guardian tava nos Estados Unidos. Algo desse jeito, eu imagino. Enfim. E vimos que ele acabou vendo a transformação do The Guardian. Que no caso saiu uma luz verde gigantesca, 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 parecendo um daqueles beacon do Minecraft, sabe? Que você coloca um num pedestal de ferro, ouro, nederita, e tu coloca um vidro verde e muda a cor do negócio. E também vimos que teve outros calorões ao mesmo tempo. Teve um roxo, vermelho, azul, amarelo. É. Não sei se teve no do laranja também, já que desapareceu a luz. Que desapareceu o templo que ele tava.
Enfim, acaba desse jeito, com ele abrindo as asas dele, assim como o The Guardian abriu, eu esqueci de falar isso, e indo até. Ela indo até ele, provavelmente pra começar, sei lá. Enfim. Inclusive, parando pra pensar agora, faz sentido essas asas, levando em conta que a série se chama The Angel Series. É, eu devo ter pensado nisso. É. Agora, antes de ir pro último episódio que saiu, que no caso é o A Claro e Evidente prólogo, eu vou falar justamente dos prólogos que teve. No caso, são duas animações, projeto que ele fez, que ele são duas animações que são projetos, provavelmente da escola dele, de treinamento, essas coisas, que ele usou pra implementar na série. O primeiro, eu vou falar do The Orphan, que conta a história do órfão, o guardião, o novo guardião. No prólogo do órfão, a gente vê que, bom, ele era órfão por ser mendigo, morava na rua, é, não tinha paz e vivia sofrendo, porque ninguém dava dinheiro para ele. Porque não faço ideia. Eu só não daria dinheiro para um morador de rua. Muita gente não dá, mas tem que ser compartilhar, né? Enfim, ele acaba vendo uma menina do outro lado da rua recebendo uma moedinha de outra pessoa do outro lado da rua. Então, esperto, né, com uma cara maldosa, ele vai até a menina, esbarra nela e pega o dinheiro dela. É, não tem muito o que falar disso. Ele foi cuzão só. Enfim. Depois ele vai até uma loja de chocolate e compra um. Na verdade, isso porque foi só numa lojinha normal. Ele pega um chocolate. O cara, o dono da loja tá dormindo. Ele deixa a moeda. O que, inclusive. Tá. Acho que isso é mais pra. E vai embora, sendo que o cara tá dormindo. Enfim. Acho que isso é mais pra mostrar que, tipo, ele roubou a moeda, roubou. Mas, tipo, ele não é tão mal. Ele não vai roubar. Ele já tá roubado. E deixa a moedinha lá. Enfim. Quando ele tava saindo com chocolate pra comer, porque ele tava com fome, ele vê a menina chorando, procurando a moeda. Já que era muito. Mercadinho tá fazendo coisa com carro. Eu não me importo com o carro que vocês estão fazendo. Mandei. Eu gravar o vídeo. Ele acaba se sentindo mal por ter roubado uma moedinha dela. Então ele volta pra loja, devolve o chocolate, pega a moedinha de volta e ele fica do lado da menina e entrega de volta pra ela a moeda. Ela fica agradecida por ele ter devolvido a moeda. No caso, eu acho que ela não sabe que ele pegou a moeda. Acho que ela só. Acho que ela. Eu acho que ela acha que ele tá dando uma moeda nova pra ela. Ou que ele encontrou a moeda. Em vez de ter roubado dela. Enfim. Enquanto a gente ouve a brigadeiro roncando, a menininha. Ela volta justamente com chocolate. E ela entrega pra ele. Muito antes eles dividiram o chocolate. Eu acho. Eu espero. Enfim. Isso era mais pra dar. Essa historinha é mais pra dar um background do órfão, do guardião. E explicar por que ele seria órfão e um pouquinho mais da história dele antes dele ir pra aquela montanha, que eu não faço a menor ideia porque ele tava lá. Enfim. Agora vamos pro próximo. Inclusive, essa primeira personagem que a gente tem o nome. No caso é a Clarividente. E o nome dela é Claire. Também tem os outros nomes dos outros dois personagens, pelo menos eu acho, já que os designs deles são parecidos, ou pelo menos a essência deles, não sei se faz sentido, é parecida. Então acho que é o mesmo personagem. Enfim. Nessa é só uma animação de looping, onde ela fica correndo atrás de um. De uma. Ai, nossa, eu esqueci o nome. De uma mosca, lembrei. E ela tropeçando na pedra, e cai e volta de novo. No caso, esse looping quebra no final, onde ela pula uma daquelas conchas de. Sabe aquelas conchas? E depois ela tropeça num ovo. E ela perde, no caso, um ovo de dinossauro, eu acho. Parece. Ou só uma pedra bem lisa, né? Enfim, ela tropeça e perde de vez a música e fica brava. Esse é o background da personagem que tinha aparecido antes. No caso, a gente tinha aparecido no trailer da prólogo daquela evidente. Enfim.
Agora falando justamente do episódio, o último que saiu até agora, que é o Clarividente, o prólogo. Nele é mostrado. Nele começa com esse novo, o último episódio, até agora, começa com o guardião, acredito que ele seja o novo guardião, olhando uma joaninha nas folhas. Depois ele começa a voar com um sorriso e vai até a ilha, onde tá todo mundo bem, os bichinhos e o cristal, o núcleo, tá bem, tá bem. Então, do nada, enquanto ele conversava com os bichinhos, no caso brincava, ele do nada vira. Meio como se ele tivesse, sei lá, um sexto sentido para ver perigos ao redor, ou gente merecedora, sei lá. Já que o Guardião Antigo ele também foi do nada até o órfão, então não duvido que, sei lá, eles tenham algum tipo de clarividência. Ah, a clarividente. Nossa, isso foi totalmente sem querer, enfim. Então ele vai até o local onde ele viu e ele encontra um barco destruído, com a Claire no meio dos destroços, segurando em uma tábua para não cair. No caso, ela cai. Aí ele entra no oceano para pegar ela e leva até a praia de uma ilha. Não sei se é a ilha onde a ilha pequena fica, a ilha pequena fica numa ilha grande, sei lá, ou se é uma outra ilha, enfim. Depois uma coisa que acontece que, bom, mostra que eles têm muito mais poder do que eu imaginava, é que ele encosta no peito dela e simplesmente tira toda a água do pulmão. Aí ele pega. O que me leva a crer que talvez eles tenham um controle sobre elementos da natureza, sei lá. Enfim. Só que a Kara continua desacordada. Então, o que ele faz? Ele pega, ele usa. Ele faz um símbolo na testa dela, que é o símbolo que ela tem. E os olhos dela ficam amarelos, que nem os olhos dele e do explorador. Eu não acredito que ela seja, sei lá, mais um. Como é que é? Mais um desses Angels, vou chamar assim. Já que já tinha um Angel. Já tinha um raio azul saindo quando o explorador. E eu acredito que a Clara Evidente passa depois do The Guardian. Enfim. No mais é só isso que tem do principal. Talvez ele tenha postado alguma coisa no Twitter dele, que assim, que no caso ele saiu de todas as plataformas mais ou menos do mesmo tempo, então não tem mais tipo mais informação do que saiu depois que o canal dele parou ou que a Twitch dele parou, enfim. Tem outros dois vídeos do canal dele que eu acredito que falem da história, pelo menos um pouco. No caso, os nomes dos personagens que a gente não sabe o nome, que é o órfão, o guardião, nunca tô falando da mesma pessoa, não, do guardião antigo, e do explorador, que inclusive ele tem uma arma, né? Pelo menos eu acho. Já que os designs deram mudada, sim, mas tipo, eu acho que isso é mais evolução do traço e evolução, sei lá, do cara que é design, enfim. Esses dois vídeos são chamados de Animation Process Episódio 1 e Episódio 2, que meio que são umas speed animations. Eu não sei se esse termo existe para animações também, já que tem um speed paint, speed arts. Não sei se tem speed animation também. Enfim, nesse a gente vê o nome Isaac no primeiro, junto da Claire, que apesar do design estar um pouco diferente do episódio do The Guardian, acho que todo The Guardian não tinha, bom, não tinha cor, só era o verde do que tinha, o preto do Daipo. E o cinza no geral, que era o resto das coisas. Não tinha como enxergar. Os pá tinha cor, mas o resto não. Então, não tem muito como ver. Bom, eu acredito que Isaac seja realmente o guardião. E no segundo episódio a gente vê o nome do explorador. Junto a um quarto personagem, que eu não sei se necessariamente é no mesmo universo de Angel Series. Inclusive, uma coisa que eu percebi é que tem a forma da Claire muito parecida com a forma do explorador e do guardião. Ou seja,
É que eu tô falando que provavelmente não é mais um desses Angels. É mentira, realmente ela é um deles. No caso, ela tem um terceiro olho. Não faz sentido, é claro, evidente, enfim. Então, o nome deles, do explorador, é Kono. E ele tem uma arma, sim. Eu acredito que seja o mesmo cara, o explorador, por mais que ele pareça um pouco mais velho do que parecia na animação original. Como eu disse, acho que é só uma evolução mesmo da animação. Também um pouco mais de detalhes. E bom, faz sentido ele ter uma arma, já que, bom, ele é um explorador. Quais são os perigos que podem se encontrar em matas? Pode ter perigos e ter uma arma, faz sentido. E também tem essa nova personagem, que talvez seja de uma série anterior ou de algum outro projeto do Nerogeist. O nome dessa personagem é Jay e ela tem pernas mecânicas. Levando em conta que também tem uma marca no rosto dela, sei lá. E aí meio que parece que foi ela que fez essas pernas. Ela, sei lá, deve ter se explodido com algum projeto dela. Enfim. Como eu disse, o nome dela é Jay e não tem muito o que falar, já que eu não sei muito sobre ela. Só esse vídeo mesmo. Sei que posso não ter falado muita coisa, ou me aprofundado muito, mas enfim. Como eu disse, o meu inglês não é tão bom, até consigo conversar em alguns jogos com gente sei lá, dos Estados Unidos, mas em geral o meu inglês não é tão bom. Também eu não procurei muito nas postagens do YouTube. Foi mais para meio que revisar a animação. Não sei se é a palavra certa. Acho que o mais certo seria, tipo, revisitar a animação. E tentar ver se tinha alguma coisa a mais. Já que, tipo, eu sabia do Explorador e do Guardião. Inclusive, eu tinha uma falsa memória de um terceiro membro deles, um terceiro Angel, que seria o Azul. Será que foi o Clarividente da Clarividência? Se bem que ela saiu quando eu também era bem novo, antes de eu ver o negócio, na verdade. Enfim. Mas é isso. Não tem muito mais o que eu falar. Também eu já falei demais, sinceramente. Mas é só mais isso mesmo. Eu sempre quis revisitar de alguma forma essa animação, esse desenho. É que como eu disse, no início, ele foi minha primeira animação, a primeira animação que eu vi em toda a história do YouTube. Enfim, antes de qualquer animação indie, antes de até mesmo Edward, que, sei lá, é a minha animação indie favorita, por óbvios motivos. Edward, para sempre. Inclusive, enfim. Mas essa animação é muito boa, e, sinceramente, é uma história bem cativante, pelo menos para mim. Que, pelo menos, me chama a atenção. Eu falei muito pelo menos seguido, assim como eu falei muito enfim, né? Bom, eu espero que tenha alguma continuação no futuro. Sei lá, o NeroGeist reapareça com algum novo update. Ou sei lá, ele vai pra Glitch. Glitch começou a fazer animações 2D, vai com o novo desenho que vai sair da criadora do The House, da Casa Coruja, daqui nos BR, enfim. É só mais isso mesmo. Pra encerrar o vídeo, bom, toma água. Água é bom, pelo menos pra mim, eu gosto de beber água. Enfim, tchau. Não sei se vai ter outros vídeos nesse canal ou se esse vídeo vai sair.